Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos iniciar nossa aulinha de História e Geografia? Vamos começar por Geografia, na página 10 do livro didático. Nosso assunto de hoje é sobre lugares e suas paisagens. Paisagens e sentidos humanos. Hoje está um belo dia, o vento refresca o calor e o céu azul está bonito. Para aproveitar esse dia, Beto vai com seu pai visitar seus tios. Os dois gostam de observar tudo o que está ao seu redor. Veja a seguir o caminho que Beto e seu pai percorrem e os elementos das paisagens que eles observam. Ao longo do caminho, Beto observa as construções com o prédio em que mora e loja de calçados. O pai de Beto explica que anos atrás, o lugar onde hoje se localiza a loja de calçados, foi um armazém em que seu avô vendia ferramentas e alguns produtos alimentícios. O armazém foi o primeiro comércio da cidade. Beto também observa o vento batendo nas folhas das árvores e sente o perfume das flores da praça. Ele também vê o museu e a padaria. Que cheirinho gostoso de pão vindo da padaria, disse o Beto. Eu gosto do cheiro de pipoca, disse o pai. É uma pena que algumas pessoas não cuidam da cidade e jogam lixo no chão, não é, pai? É, filho. Por isso devemos utilizar as lixeiras para manter a cidade limpa. Apesar do barulho da buzina, Beto aproveita que seu pai é professor e conhece muitos pássaros e pergunta a ele qual está cantando. Este é o canto do sabiá. Ouviu como ele canta bem alto e bonito? Finalmente, Beto e seu pai chegaram à casa de sua tia Inês. Beto gosta de ir visitar seus tios porque pode brincar com seus primos e a cachorrinha Lulu, que tem o pelo bem fofinho. O pai de Beto gosta de comer a macarronada da tia Inês. Podemos observar nesse texto que as paisagens dos lugares que frequentamos, nós podemos encontrar muitas marcas históricas daquele local, como, por exemplo, o armazém em que trabalhava o avô do Beto. Agora faça a interpretação do textinho. Durante o caminho até a casa dos tios, Beto e seu pai observaram vários elementos, como o céu, o sol, as construções, os carros, as ruas, entre outros. Esses elementos, eles compõem a paisagem daquele lugar. Você pergunta, mas tia Ju, como podemos perceber os elementos das paisagens? Vamos voltar à história da memória do Beto e ver alguns exemplos. Ele usou a visão para observar as construções e as pessoas, o olfato para sentir o perfume das flores e o cheiro do pão, a audição para ouvir as buzinas e o canto do sabiá e o tato para sentir o pelo fofinho da Lulu. Podemos perceber os elementos das paisagens por meio dos nossos sentidos, mas você provavelmente já deve ter percebido que em nosso dia a dia encontramos pessoas que, por diferentes motivos, não podem usar todos os sentidos para apreciar as paisagens ou tem alguma deficiência, a qual também pode afetar sua capacidade de comunicação. Para que essas pessoas com deficiência, como os cadeirantes, eles tenham direitos respeitados, os lugares devem ter rampas de acesso e banheiros adaptados de acordo com a necessidade deles, assim como as pessoas com deficiência visual. Elas precisam de calçadas sinalizadas com piso tátil, ou seja, com marcações elevadas e que estejam em bom estado de conservação, para que possam realizar as suas atividades diárias. Na aula de ciências, nós falamos sobre Libras, sobre a língua brasileira de sinais, que é um sistema de comunicação utilizado por muitas pessoas com deficiência auditiva. Ele é composto por sinais, gestos com as mãos, expressões faciais e corporais. É utilizado para que as pessoas surdas possam se comunicar. Tenho um desafio com 2 perguntinhas para vocês. Escrevam a resposta no caderno. Letra A. Cite 2 exemplos de ações que podem ser tomadas para que as pessoas com deficiência tenham seus direitos respeitados. Letra B. Você já observou se existem adequações para as pessoas com deficiência em lugares que você frequenta? Vamos continuar falando das paisagens. Nos lugares onde vivemos, podemos identificar diferentes elementos que marcam a cultura de vários grupos, como mostram esses exemplos aí. Esses galpões antigamente serviam para armazenamento dos grãos de café.
na época em que a cafeicultura era a principal atividade econômica brasileira. Também podemos conhecer um pouco da história do lugar por meio das comidas típicas, como o feijão tropeiro. Por muitos anos, o transporte de mercadorias era feito por tropas a cavalo ou em lombo de burros. Os homens que conduziam esses animais com as mercadorias eram chamados de tropeiros. Além da identificação dos elementos que marcam a cultura de vários grupos, podemos compreender a cultura de determinado local por meio das pessoas que vivem há muito tempo nele. Ao conversar com essas pessoas, elas podem nos contar sobre vários momentos importantes que vivenciaram no lugar. Concluímos, crianças, que uma forma de preservar a história é por meio de fontes orais, ou seja, de relatos que passam de geração em geração. Esses relatos, eles podem ser registrados por meio escrito, eletrônico ou digital. Muitas dessas informações trazem aprendizados importantes sobre hábitos, costumes e tradições. Agora é sua vez de realizar as atividades no livrinho didático. Vamos iniciar nossa aulinha de História, na página 11 do livro didático. O assunto de hoje é nome dos lugares. Os nomes dos lugares revelam muito sobre eles, sobre as sociedades que ocupam esse espaço na época de sua formação. Os nomes são dados em função de algumas características do lugar ou das atividades que ali são realizadas. Com o passar do tempo, os nomes dos locais também podem mudar, assim como as suas características. Vamos fazer a leitura do textinho a seguir. Isso aí é um relato sobre o bairro da Liberdade, que fica na cidade de São Paulo. No passado, o nome dele era Bairro da Pólvora, e nessa região existia o Largo da Forca. Vamos ler? No Largo da Liberdade, que a teimosia popular ainda denominava da Forca, no intervalo dos pontos em que se iniciavam as ruas dos Estudantes e da Pólvora, viam-se ainda os restos do morro, sobre o qual, no tormentoso dia 20 de setembro de 1821, sofreu a pena última o lendário e infeliz Chaguinhas. O bairro da Liberdade de São Paulo é conhecido pela influência da cultura japonesa. No passado, o local recebeu muitos imigrantes japoneses, que se estabeleceram no local com moradias e comércios. Agora nós temos um desafio. Porque no passado o largo era chamado da Forca? Segundo, você conhece a origem do nome de alguma rua do seu bairro? Em todos os lugares existem alguns marcos históricos. Os nomes das ruas, alguns locais específicos, as antigas construções e os monumentos da época de fundação da cidade nos ajudam a conhecer a história do local. Por isso é muito importante preservar as construções, os monumentos antigos e os locais públicos. Mas nem sempre isso acontece. Algumas vezes as construções são destruídas ou degradadas pelo tempo. Ruas e avenidas são reformadas, modificando a paisagem do bairro e das cidades. Os nomes de bairros e ruas também são alterados. Em outros lugares não. No entanto, os nomes de origem são preservados. Esses acontecimentos refletem as transformações que ocorrem na sociedade com o passar do tempo. Observe as imagens a seguir. A cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil na época da colônia. Ao lado, nós temos o marco de fundação da cidade de Salvador. A igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, onde foi construída na cidade de Goiás em 1977. Depois foi transformada em Museu de Arte Sacra da Boa Morte. E por último, nós temos a cidade de Goiás, antigamente chamada de Vila Boa de Goiás. A cidade começou a se formar e crescer com a descoberta de minas de ouro na região. Na imagem a seguir, na página 16, nós temos a cidade de Manaus. Ela foi fundada em 1969. Uma fortificação para proteger as terras que os portugueses encontraram e das quais se apropriaram. Apenas em 1832 formou-se na região uma vila. Tornou-se uma cidade, com o passar do tempo, com o nome de Cidade da Barra do Rio Negro. A cidade passou a ser chamada, em 1956, de Manaus.
Na gravura ao lado, podemos observar a primeira construção no local, onde está a cidade de Manaus. Temos um joguinho rápido. Resolva as questões 1, 2, 3 e 4. Para finalizar nossa aula de História, nós temos uma atividade avaliativa na página 20. Gostaria que vocês fizessem a entrevista e registrassem no caderno. Depois, nós temos uma atividade sobre os assuntos abordados na primeira unidade, na página 21 e na página 22. Então, meus amores, um beijão. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Até amanhã. Tchau!